A psicanálise é a possibilidade de construir novos caminhos. Todos os sábados, eu pego uma cadeira de praia e vou à Praça da Alfândega escutar pessoas. Pessoas que têm histórias, dificuldades, desejos, sofrimentos, mas que não têm condições de acessar um lugar de escuta nos bairros nobres da cidade, onde a maioria dos consultórios estão. Penso que todos nós deveríamos nascer com o direito assegurado, o de falar e ser escutado. Cada um nasce de um jeito. Uns nascem sufocados, enrolados no cordão umbilical. Outros nascem chorando, alguns berrando, mas todos nascem com uma história. Uma não, várias. Temos diversas versões de nós mesmos, no mínimo duas. Uma que nos é contada e uma outra, que vamos construindo enquanto vamos desenrolando e cortando o cordão umbilical. Qual é a tua história? Qual é a tua versão? Eu lembro da minha. Vim de uma pequena cidade do interior, onde a maioria das pessoas se conheciam e o tempo era outro. Não tão veloz quanto o tempo da cidade grande. Vim para Porto Alegre com 16 anos. E um dia, caminhando pela Oswaldo Aranha, observando o empurra-empurra, o corre-corre das pessoas, a buzina dos carros, eu pensei, se eu cair aqui nessa calçada, ninguém vai me juntar. O meu sentimento era de total solidão, desamparo. Quantas vezes vocês já se sentiram assim? Sozinhos, desamparados? Eu precisava e queria de alguém que me escutasse, que me juntasse. Eu tive. Eu tenho. Alguém que me juntou e me ajudou a encontrar o meu lugar na cidade grande. Que mostrou que o lugar do meu desejo era também escutando pessoas, juntando pessoas, através da psicanálise. Isso fez com que eu entendesse a importância e o poder transformador de um espaço de escuta. Me autorizei a ser quem eu queria ser e aí construindo a minha história, com caídas e andanças. Foi quando peguei um avião e fui a São Paulo. Descobri que existe amor em São Paulo. Que existem profissionais éticos, engajados, sensíveis ao momento em que nós estamos vivendo. O que eles fazem? Eles levam a psicanálise às ruas. Eles construíram uma ponte bonita entre a psicanálise e a saúde pública. Entre eu e vocês. Foi numa manhã, fria e cinzenta, na Praça Roosevelt, com um coletivo de colegas psicanalistas, que eu descobri o que eu queria e poderia fazer da minha vida. Eu queria dar continuidade a essa ponte. Queria escutar pessoas nas ruas. Queria que as pessoas pudessem ter a possibilidade de um encontro potente e pudessem ressignificar suas histórias, suas vidas, descobrir novos caminhos. De volta a Porto Alegre, nasce o Psicanálise na Praça. Como uma resposta a esse momento político e social difícil em que nós estamos vivendo. Foi por um instante onde eu pude me deixar tocar pela violência do país, que eu saí da bolha e pude questionar. O que mais eu poderia fazer, além do que eu vinha fazendo, para amenizar a dor? A dor das pessoas e a minha própria, em relação ao momento em que nós estamos vivendo. Para a psicanálise, saúde mental tem a ver com liberdade, com autonomia, com possibilidades. Sofre-se pelo excesso de adaptação, de conformação, pelo silenciar dos nossos desejos. Vamos deixando de ser quem realmente somos por nos sentirmos coagidos, violentados, aprisionados. É a impossibilidade de construir novos caminhos. Um dos sábados de atendimento, tivemos a possibilidade de conversar com um senhor que estava passando por lá, se deparou com o nosso trabalho e quis informações.
Nós perguntamos se ele sabia o que era a psicanálise. Fomos ensinar e aprendemos com ele. Ele disse: a psicanálise é a possibilidade de construir novos caminhos. E é isso. É a possibilidade de transformar a história que nos é contada na nossa própria história. É sermos protagonistas da nossa existência. A psicanálise tem como premissa a escuta do inconsciente. Tem um dever ético com a escuta do desejo do sujeito, com o resgate da palavra. Esses dias eu estava lendo um artigo e me deparei com a seguinte frase: quando a palavra não dá conta da experiência, o desejo fica em carne viva. E eu aqui diria a flor da pele. Quando não há espaço para a palavra, para a metáfora, é no corpo que o sofrimento aparece. É no ato, na repetição, na automatização. O nosso trabalho vai no contrafluxo da automatização, da repetição. É a possibilidade de resgatar sujeitos pensantes, políticos, desejantes, autores das suas próprias histórias. Todos os sábados, meus colegas e eu trabalhamos lá, de forma pública, aberta e gratuita. Escutamos pessoas, nos escutamos, construímos. Encontramos uma maneira possível de mostrar que existem outras formas de cuidado e que elas não têm nada a ver com institucionalização, mais e mais hospitais psiquiátricos, e sim com uma cadeira de praia, uma escuta e uma palavra. Tem a ver com desejo, com disponibilidade. Tem a ver com encontros, com coletivos, com sensibilidade. O mês que vem fará 1 ano que nós iniciamos nosso trabalho. Desde o nosso início, houve um número enorme de pessoas que tinham interesse em serem ouvidos. O que mostra que há um desejo de clínica, que há um desejo de escuta. Dezenas de pessoas são atendidas todos os sábados. Pessoas que vão em busca de um lugar de escuta e de um lugar para suas desesperanças, solidão e desamparo. Pessoas que vêm de diversos locais e que contam com o Psicanálise na Praça para encontrar os seus próprios lugares, para viverem as suas próprias histórias. Por isso que o Psicanálise na Praça está aqui, em Porto Alegre, numa praça central, com o intuito de construir furos num sistema que nos aprisiona, que não nos permite pensar, que não nos permite questionar, que não nos permite ser seres diferentes. Somos convocados o tempo todo a sermos perfeitos, não falharmos, não errarmos, não sentirmos medo. Vocês sentem medo? Vocês falam sobre os medos de vocês? Precisamos o tempo todo dar respostas certas, imediatas, resolutivas. Acreditamos num ideal inatingível. Precisamos ser os melhores, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais, precisamos ter mais. Acreditamos e compramos essa ideia. Pagamos caro por ela. Nessa busca pela perfeição, abrimos mão do que realmente nos interessa, dos nossos principais desejos. Perdemos de nos deixar tocar, de ser tocados. Ao invés do toque, escolhemos o touch. Nunca fomos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. A Organização Mundial da Saúde divulga que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Se o mundo não está pedindo socorro, então eu não sei. O que mais será preciso para que a gente possa escutar?
escutar que essa forma de viver que nós escolhemos mata. Escutar que saúde mental, ela existe. E que pessoas adoecem e morrem por não serem escutadas ou por serem silenciadas. Ainda hoje, acreditamos em pílulas milagrosas para dar conta do sofrimento. Pessoas, ao invés do nome, recebem diagnósticos, rótulos, que levarão consigo, serão parte das suas identidades. É muito comum, na praça, nas clínicas e nos consultórios, chegarem pessoas que antes mesmo de dizer seus nomes, se apresentam através dos seus diagnósticos. Oi, eu sou bipolar, eu sou TDAH, eu sou borderline, eu sou doente. E o que mais você é? O que tem por detrás desses diagnósticos, desses sintomas, desses medicamentos? Quem é você? Somos responsáveis por essa venda frenética de medicamentos e diagnósticos. Sem o mínimo de cuidado, rotulamos pessoas. Transformamos pessoas em sintoma. Estamos impossibilitados de sonhar, devido à quantidade de Rivotril que tomamos para dormir. Somos anestesiados. Somos treinados a não sentir. Muitas vezes, buscamos por caminhos aparentemente mais fáceis, mais rápidos, mas que nos deixam inertes a nossas histórias, que não possibilitam que nós possamos nos apropriar da nossa história e fazer algo diferente. A praça é um convite a esse desvio de rota. É um caminho diferente do que nós estamos acostumados. Lá, o nosso conceito e a nossa visão de saúde é outra. Tem mais a ver com palavras, escutas e tempo. Lá, o sofrimento é escutado. O que mais será preciso acontecer para que nós possamos nos escutar? Obrigada.